Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Chimates, sou fonoaudióloga e eu vou falar um pouquinho hoje sobre estratificação de risco para o aleitamento materno. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui em Francisco Beltrão. A literatura aponta alguns fatores de risco para o desmame precoce. Por exemplo, fatores socioeconômicos e culturais, como baixa escolaridade materna, baixo nível socioeconômico, como renda familiar baixa, fatores maternos como primiparidade, mães adolescentes, experiências anteriores com amamentação, questões de saúde materna, se essa gestação foi uma gestação tranquila, se teve algum tipo de intercorrência, ou mesmo doenças relacionadas, né, à mãe, como, por exemplo, a parte de diabetes, hipotireoidismo, cirurgias nas mamas, o relacionamento familiar, né, a presença ou não do pai da criança, do companheiro, se o pai, o pai ou o companheiro apoia o aleitamento materno, a opinião do companheiro em relação ao aleitamento materno, se eles moram juntos ou não, a realização de pré-natal, quantos pré-natais essa mulher fez, como foi o atendimento dela durante o parto e o pós-parto, as condições de saúde do bebê, se é um bebê que nasceu termo, se é um bebê que nasceu sem nenhuma condição de saúde, ou bebê que tem algum tipo de síndromes ou malformações, problemas na mama antes, né, de amamentar ou durante a amamentação, uso de bicos artificiais, que são inversamente proporcionais ao tempo em que essa mãe consegue se manter amamentando, ou seja, quanto mais precocemente for introduzido qualquer tipo de bico artificial, menos chances essa criança tem de se manter em aleitamento materno exclusivo, a introdução de outros alimentos ou líquidos para o bebê, né? Então, a introdução de alimentos, chás, águas ou sucos antes dos 6 meses de idade, o uso ou abuso de álcool e drogas por parte da mãe, tanto na gestação quanto na fase de lactação, e necessidade de creche, né? A literatura aponta que a maioria das escolas infantis, elas ainda não estão preparadas para receber um bebê que precisa continuar recebendo leite materno, seja pela permanência da mãe no local para amamentar ou o envio do leite materno por parte dessa mãe para que o bebê receba o leite materno ordenhado na ausência dela. E a gente sabe que a principal forma da gente prevenir, né, esses riscos é informar a mãe. Então, a gente precisa já pensar qual que é o papel da atenção básica para favorecer o aleitamento materno e minimizar esses fatores de risco, que é fazer um pré-natal completo, né, um pré-natal que enfoque o aleitamento materno, que já oriente essa mãe sobre o aleitamento materno, e também depois no segmento, nas consultas puerperais e de puericultura, para fortalecer e resolver, né, as dificuldades que essa mãe venha a ter o quanto antes. E qual que é o papel da atenção hospitalar? É a assistência no pré-parto, parto e pós-parto, pois dependendo como for esse início da amamentação, mais chances a gente tem dessa mulher continuar amamentando. Se ela sair do hospital com dificuldades para amamentar, para estabelecer a amamentação, ou se já for introduzido fórmula láctea ainda no hospital, né, os pré-lácteos que a gente chama, que são os complementos, menos chances essa mulher vai ter de manter-se em aleitamento materno exclusivo. Então, aqui em Francisco Beltrão, a gente aplicou no sistema mesmo de saúde o instrumento da avaliação da mamada da Unicef. Ele é um formulário de observação da mamada que ele é difundido mundialmente e que ele é dividido em 4 seções. A seção A, B e C, onde a gente vai observar sinais em que a amamentação está transcorrendo bem ou sinais indicativos que a amamentação não está indo bem, que essa mãe tem uma possível dificuldade para amamentar. Então, ele é dividido em observação geral da mãe e do bebê,
em posição do bebê para amamentar em relação à mãe, pega e sucção. Então, são esses 4 itens que a gente vai observar durante a mamada e vai pontuar. Aqui, no formulário da Unicef, a gente tem, de um lado, sinais que a amamentação vai bem, né, em que a gente não tem dificuldade, a gente não observa nenhuma dificuldade, ou sinais de possível dificuldade. Aqui, em Francisco Beltrão, a gente criou um score, para que a gente possa pontuar essas mesmas questões. Todas as pontuações 0 me dizem que a amamentação possivelmente está indo bem, em que eu preciso dar orientações gerais, mas que eu não estou precisando intervir no aleitamento materno naquele momento. Toda a pontuação 1 me diz que eu preciso ficar atento aos sinais que aquela dupla está apresentando e que eu possa, por meio de técnicas de aconselhamento do aleitamento materno, orientar essa mulher, sugerir algumas modificações ou mesmo discutir, né, possibilidades de melhoria no processo de aleitamento materno. Quando eu tenho pontuações 2, isso já são sinais em que há alguma alteração no processo de manejo do aleitamento materno, seja na pega, no posicionamento, alguma alteração relacionada à mama. E as pontuação 3 me dizem que aquela dupla está com uma dificuldade muito evidente, né? Na pontuação 2, eu já posso fazer o manejo do aleitamento materno, fazer ajustes, fazer a parte de organização da pega, de postura, né, manejo das mamas. E quando eu tenho uma pontuação 3, é uma criança que está em alto risco para né, a amamentação está apresentando alto risco, ou seja, eu já tenho um processo inflamatório na mama instalado, ou feridas instaladas na mama, ou o bebê já apresenta sinais de que ele não está mamando de forma adequada, isso está impactando na sua saúde de forma geral, ou o bebê já está recebendo fórmula láctea, que esse foi um item que a gente incluiu, que sempre que um bebê já estiver recebendo fórmula láctea, seja por complementação ou seja de forma predominante, esse bebê ele está em alto risco para o aleitamento materno. Então, a gente fez essa pontuação, né? Eu fiz essa pontuação, que vão me trazer percepções sobre o comportamento da mãe e do bebê, percepções sobre o posicionamento e pega, ou alterações na mama, ou alterações motor-orais. Então, sempre que eu tiver itens que pontuem 1, eu vou, a atenção básica vai fazer já o aconselhamento do aleitamento materno, vai utilizar uma conversa com a mãe, vai utilizar de técnicas de aconselhamento para já sugerir modificações. Quando eu tenho itens com a pontuação 2, eles já vão ter que, o profissional de saúde vai fazer o manejo do aleitamento materno, e quando eu tenho pontuação 3, além do manejo do aleitamento materno na atenção básica, esse bebê e essa mãe, eles têm que ser encaminhados para avaliação especializada, que aqui no nosso caso é no programa Acolher. Então, todas essas técnicas foram repassadas para a equipe da atenção básica, tanto para os enfermeiros quanto para os médicos, e essa estratificação de risco ela está lá no sistema, quando o médico vai abrir o prontuário eletrônico do paciente, quando ele vai evoluir esse paciente, ele já pode fazer a observação da mamada e preencher no prontuário, porque assim que ele encaminhar esse paciente, a gente também vai ter acesso a essa pontuação, a esse score, e a gente vai poder já se basear o atendimento para essa dupla. Então, a gente criou também um fluxograma a partir disso, né? Então, sempre vai ser realizada a observação da mamada na primeira consulta puerperal ou de puericultura, vai ser feita a avaliação da mamada. Se todas as pontuações forem pontuações 0, ou seja, se não forem detectados sinais de dificuldade na amamentação, elas vão ser orientadas, né, com orientações gerais do aleitamento materno, e vai ser feito um acompanhamento em relação ao desenvolvimento do bebê. Quando os scores me apontam pontuação 1, vai ser feito um aconselhamento em aleitamento materno e com sugestões, né, para modificações que possam melhorar o processo da amamentação, e vai ser feita escuta ativa e orientações práticas para essa mulher. Quando eu consigo pontuação 2, eu já tenho que fazer o manejo do aleitamento materno na unidade de saúde, principalmente aqueles relacionados ao ajuste de pega e posicionamento.
E quando eu tenho pontuação 3, além de fazer o manejo na unidade de saúde, eu vou encaminhar para avaliação especializada, que aí vai ser feito pelo programa Acolher, que também pode tá acionando outros profissionais da rede, como, por exemplo, psicólogos, odontopediatras, para a gente fazer um atendimento multiprofissional dessa dupla mãe e bebê, sempre fazendo o contraponto com a atenção básica, que vai continuar fazendo a busca ativa, vai continuar monitorando essa mãe e esse bebê. Então, esse protocolo da Unicef, ele também tem um vídeo ilustrativo que ele é muito fácil, para a gente utilizar ele enquanto equipe de saúde para treinamento. Então, lá na primeira sessão, por exemplo, que ele vai falar em relação à mãe, aos aspectos gerais da mãe e do bebê. Se é uma mãe que parece saudável, se ela tem contato olho no olho com o bebê, se ela segura o bebê próximo a ela. Tudo isso são sinais de um vínculo fortalecido, de uma mãe que se apresenta bem. Ou, por exemplo, se a mãe segura o bebê de qualquer forma, se ela não tem contato visual com o bebê, se ela segura o bebê de forma frouxa, sem estar bem seguro, isso são sinais que me fazem pensar que há alguma dificuldade ali no processo do aleitamento materno. Também em relação ao posicionamento do bebê na mama, se a mãe fica mal posicionada, mãe e bebê mal posicionados ou bem posicionados para a amamentação. Em relação às mamas, se as mamas se apresentam saudáveis ou com algum tipo de fissura, escoriação. Se a mãe apresenta sinais de dor ao amamentar. Se o bebê se demonstra ativo, calmo, se ele apresenta os sinais de reflexos, de prontidão para alimentação, de prontidão para amamentação, ou se é um bebê que está agitado, choroso, que vai precisar ser acalmado antes de ser colocado na mama, ou se é um bebê sonolento, é um bebê que mesmo que o leite escorra na boca dele, ele não abre a boca, ele não busca a mama, ele se apresenta com um aspecto mais adoecido. Também em relação ao posicionamento do bebê, aqui a gente pode observar que o bebê está com a cabeça girada para um lado e o corpo para o outro, ou esse bebê que a gente pode observar ele de forma bem alinhadinha, cabeça, tronco e quadril, virados em contato com a mãe. Em relação à pega, se o bebê está com a boca bem aberta, se a narina fica na altura do mamilo para abocanhar, se ele faz uma boa pega, mesmo em casos em que há mamilos planos ou invertidos, onde a gente pode ajustar pega e posicionamento para o bebê mamar. Para observar os mamilos da mãe após a amamentação, o que os mamilos me sugerem de como está indo essa amamentação, se após a amamentação os mamilos estão arredondados ou estão achatados, que seria um sinal de uma pega inadequada, um posicionamento de língua inadequado, por exemplo. Se o queixo do bebê toca na mama da mãe enquanto ele suga, a narina fica livre, os lábios ficam evertidos, ou se é um bebê que faz pouca abertura de boca, que ele não está bem ajustado na sua pega. Se a narina do bebê fica na altura do mamilo, se ele consegue abrir bem a boca para abocanhar, ou se a mãe tem que ajudar, abrindo a boca do bebê para colocar ele para sugar. Se a gente observa, então, ali o queixo tocando a mama, ou se os lábios estão poucos abertos, com o queixo não tocando. Se a posição da mama e dos dedos ali, a mãe segura a mama com a mão em C na primeira imagem e com a mão em tesoura na segunda imagem, onde a gente vê o bebê abocanhando pouco a mama, a gente acaba observando que ele não está com a boca bem aberta, os lábios não estão bem posicionados. Os movimentos de sucção, o que a gente pode observar, quando é uma sucção efetiva ou inefetiva, a postura da pega do bebê, de lábios, língua e bochecha. Se o bebê faz covinhas ao sugar, o que pode ser um indício de uma sucção ali, de uma pega inadequada. Então, tudo isso o vídeo vai trazer como um vídeo ilustrativo e demonstrativo de como utilizar o formulário de observação da mamada. Então, como o profissional de saúde pode orientar essa mãe, a segurar o seu bebê, a observar a mama sem fazer pela mãe, ensinar que a mãe posicione adequadamente o bebê.
E a gente tem utilizado de forma bem satisfatória aqui no nosso município, né, tanto esse formulário de observação da mamada, quanto essa pontuação, esses scores, fazendo com que esses bebês cheguem até nós para a gente poder fazer o manejo do aleitamento materno o quanto antes, e assim a gente poder garantir que essas mães vão ter uma assistência precoce que vai favorecer o desfecho em aleitamento materno. Então, eu fico também à disposição para tirar possíveis dúvidas em relação à forma como a gente está utilizando essa estratificação aqui, e sugiro vocês utilizarem esse formulário, porque ele é um ótimo instrumento ali no manejo do aleitamento materno. Agradeço a atenção. Até mais.